Saudamos a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dia 21, o terceiro domingo do aniversário da igreja. Esses 34 anos tão esperados para muito e difícil da gente não poder estar pertinho ainda, né? Mas nós queremos louvar ao Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu quero ler com os irmãos o Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças, bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Cante conosco, louve ao Senhor, a Ele a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Neste momento, entrega essa canção como a tua oração na presença de Deus esta noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Ó Senhor, Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Toda a honra, toda a glória seja a Ti, ó Pai. Te exaltamos, te louvamos. Recebe a nossa adoração, este culto, em agradecimento por tudo que tens feito e ainda vais fazer. Ajuda-nos, que a gente possa ouvir a Tua voz, que o Espírito Santo se manifeste entre nós nesta noite, neste dia especial, hoje e sempre. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Celebramos com ações de graças, porque Tu és Deus tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E nós, neste terceiro domingo, convidamos o pastor Fernando Calzado para que esteja trazendo a mensagem do Senhor. Ouça e que o Senhor se manifeste entre nós, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs da Igreja Metodista em Vila Paulistana. Estamos aqui para celebrar os 34 anos da igreja. E eu fico muito feliz
muito feliz mesmo, porque recebi esse convite. Eu sei que é um momento difícil, gostaria de estar com vocês, gostaria de estar pregando para vocês na igreja, cumprimentando todos os irmãos, olhando nos seus olhos. Queríamos poder nos abraçar, louvar pelas vitórias. Sei que tivemos grandes batalhas neste último ano e desde o início deste ano tivemos algumas perdas, tivemos situações muito difíceis, tanto na minha família, na família de cada um de vocês. Tivemos muitas lutas, mas cremos num Deus da vitória, cremos num Deus que nos fortalece a cada dia. E eu creio que em nome de Jesus, essa mensagem hoje vai nos tornar mais fortes, mais encorajados para vencermos todas essas lutas, tudo aquilo que tem nos afligido. O tema de hoje, o tema do aniversário da igreja é: quero trazer à memória o que pode me dar esperança, que é um pedaço do texto de Lamentações. É um versículo que traz esperança, um versículo que nos fortalece. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 19 a 24. Façamos a leitura da palavra do Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro em mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estar falando com os irmãos e irmãs da Igreja de Vila Paulistana. Irmãos e irmãs que amamos tanto, que gostaríamos muito de poder estar com eles, de olhar nos seus olhos, de orar com cada um deles, mas através da tecnologia, mas mais importante do que a tecnologia, através do Espírito Santo, nós podemos estar juntos, ligados pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus, e podemos, enfim, falar com eles, transmitir a palavra do Senhor e agora interceder por cada um deles, para que esta palavra, esta mensagem, possa tocar nos corações de cada um deles. Ó Deus, nós cremos no poder da Tua palavra e nós cremos que o Senhor nos dá esperança em meio a momentos tão difíceis. Nós oramos e agradecemos a Ti por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, estamos falando do livro de Lamentações, um livro que fala de muito sofrimento. Eu fiz a leitura de todo o texto de Lamentações e é um texto muito difícil de ler. É um texto envolto a muito sofrimento, a muita dificuldade. Mas no mesmo momento em que estou lendo o texto de Lamentações, eu entendo que o sofrimento faz parte da condição humana. Dificilmente uma vida de mais de 20 anos, 20, 30, 50, 70 anos, você vai passar a vida inteira sem ter sofrimento. Existem muitos momentos de sofrimento. Perda de emprego, perda de saúde, notícias difíceis, perda de entes queridos. Às vezes eu digo, é difícil envelhecer, porque quando a gente envelhece, quando a gente nos torna mais adultos, nós vamos descobrindo coisas que são muito difíceis. E uma delas é que nós perdemos pessoas, nós perdemos amigos. Mas não é apenas um. Nós vamos perdendo pessoas que nós amamos. E nós vamos nos descobrindo que ser adulto é difícil. Então, o sofrimento faz parte da condição humana. Muitas vezes você passa pelo sofrimento de ter uma família e não ter condições de sustentá-la.
Ou você vê uma pessoa da sua família adoecendo e você se vê sem condições financeiras de cuidar dessa pessoa e você tenta fazer o seu melhor e começa a perceber que não é o suficiente. Ou você tem seus filhos e você não tem condições de sustentá-lo. Você ir até uma igreja para pedir uma cesta básica, para poder colocar alimento na mesa, para alimentar os seus filhos. E muitas vezes nem você vai se alimentar daquele alimento, mas sim somente os seus filhos. Isso é muito difícil. E muitas vezes também, quando você vê a idade chegando para seus pais, e você vê que eles estão indo embora, e você até gostaria de trocar de lugar com eles, mas não é assim que funciona. E você não tem muito o que fazer. Amados, o sofrimento faz parte da condição humana. Ninguém, nem os ricos, nem os pobres, ninguém está isento disso. Esse sentimento faz parte de toda a humanidade. Existem algumas coisas que são totalmente gratuitas. Todos recebemos sem isenção. É totalmente, digamos, democrático. E uma delas é o sofrimento. Você é rico, você é pobre, não importa a sua condição. Você pode, se você chegar agora e falar assim, olha, eu estou passando por um sofrimento com a Covid-19 na minha família, mas eu tenho dinheiro e eu vou comprar a solução para minha casa. Eu vou comprar um hospital para mim e vou cuidar do meu familiar que está com Covid-19 e ele vai ser curado rapidamente e não vai nem mesmo sofrer. Não vai resolver. Talvez você fique irado, porque já que você tem esse pensamento, você acha que você compra tudo. E de repente você fica irado ao de repente ouvir que uma pessoa com menos condições financeiras do que você venceu a Covid-19 sem dificuldades. E você, na sua casa, não está conseguindo vencer. Porque existem algumas coisas que você não compra. Portanto, o sofrimento faz parte da condição humana. Mas a vitória do Senhor também faz parte da condição humana. Deus dá vitória a todos, sem isenção. Eu sei que nós, crentes, gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos que fôssemos privilegiados na ação de Deus. Mas Deus abençoa todas as pessoas. Deus abençoa o filho que está pródigo, mas Ele abençoa também o filho que está em casa. Ele abençoa o filho que está em casa e abençoa também o que está na rua. E Ele ama os dois, sem diferenças. Pois Deus, diferente muitas vezes do que a gente pensa, Deus ama todas as pessoas, porque todos são dele. Até mesmo aqueles que não se reconhecem como seus filhos. Deus ama todos. E agora eu quero dizer que o testemunho de Lamentações é o testemunho de um poeta. Muitos atribuem a Jeremias, mas não tem como ter certeza de que foi Jeremias quem escreveu. A história pode ser dele, mas não dá para ter certeza que foi Jeremias que escreveu. Porque nos 2 primeiros capítulos nós vemos um poeta que viveu, que viu as coisas acontecendo. Aí pode ser Jeremias mesmo. E nos outros capítulos, alguém que está falando a respeito daquele que viu, que vivenciou. Mas isso não perde o valor do texto, porque ele nos traz o sentimento do povo de Israel depois que ele vai para o cativeiro, tendo vivido toda a destruição de Jerusalém, a destruição do sonho de Jerusalém. E é interessante porque ele expõe o tempo que o povo de Deus foi para o cativeiro na Babilônia.
Naquele momento, Nabucodonosor é o rei da Babilônia e ele destrói Jerusalém, levando o povo cativo. E tem uma coisa importante. Esse cativeiro, ele destrói o sentimento mais profundo do povo de Deus, que é a perda da sua terra. Quando o povo de Deus é ferido, ele é ferido naquilo que é mais importante para ele. Porque ter a terra é ter a bênção de Deus. Porque você se lembra que quando o povo de Deus saiu do cativeiro do Egito, ele foi levado para uma terra que mana leite e mel. Ele lutou por essa terra junto com Deus. Ele venceu nessa terra e ele recebeu essa terra de Deus para formar o seu povo. E por motivos fortes da parte de Deus, Deus permite que o povo dele perca essa terra nesse momento. Ele perde essa terra. Ele perde essa bênção. A terra que mana leite e mel sai das mãos do povo de Deus e vai para um outro povo. A bênção de Deus, a partir desse momento, vai ser profanada por um povo que não acredita em Deus. Vai ser tomada por um povo que não acredita em Deus. E isso é muito difícil para o povo de Deus vivenciar. E ele vai para o cativeiro, tendo todo esse sofrimento. Ele viu os seus familiares morrendo. Ele viu atrocidades terríveis. E aqueles que conseguiram permanecer vivos estavam sofrendo horrores. E é a partir de então que eu quero convidar a você a refletir nessa história. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é a frase: nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. O poeta diz: eu nunca vou esquecer a desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que eu engoli. Lembro-me de tudo. Ah, como eu me lembro. O sentimento de chegar ao fundo do poço. Amados, os momentos difíceis são os mais complicados de esquecer. Momentos bons são mais fáceis. O poeta, escritor do livro das Lamentações, ele fala dos horrores que ele vivenciou e que não consegue esquecer. Momentos complicados. Especialmente nos capítulos 1 e 2, ele fala daquilo que ele viu. No capítulo 3, ele está falando um pouco daquilo que ele ouviu. Mas é a história do povo de Israel contada aos horrores, aos prantos, em meio a muita tristeza. O texto pode ser poético, pode ser bonito, mas a história é difícil. E ele tenta encontrar Deus em meio a todo um ambiente terrível em que viveram. Todo o povo de Israel que sobrou estava cativo na Babilônia. Muitas pessoas relatam a dificuldade de encontrar Deus quando se está no fundo do poço. E era nesse momento em que o povo de Deus se encontrava na Babilônia, no fundo do poço. Não só ser levado para o cativeiro era devastador, porque o povo de Deus perdeu a sua terra, perdeu a sua história. A história de Israel tinha tido um momento doloroso no Egito e agora volta a vivenciar toda aquela história de novo. Ele louvava a Deus por Deus ter livrado ele do Egito. Mas agora ele tinha uma mancha nova na sua história. Quero dizer, novamente Deus permitiu que fôssemos levados para a Babilônia, o que nós fizemos. Eu não vou esquecer o horror do que nós passamos, porque isso me leva a pensar o que nós fizemos para Deus permitir isso novamente. Será que Ele se esqueceu de nós? Será que aconteceu alguma coisa? O que está acontecendo? É mais fácil questionar Deus neste momento do que adorá-lo. Mesmo na oração, que deveria expressar confiança, às vezes se torna um grande momento de reclamação, onde
as perguntas se voltam para onde Deus estava. Por que isso aconteceu? Por que ele deixou isso acontecer com a gente? O poeta diz que ele não consegue esquecer o sofrimento. Talvez estivesse se referindo a algo que pessoas que passaram por guerras e sequestro falam. Que eles não conseguem dormir. Porque quando fecham os olhos, tudo volta na mente. Eu conheci uma mulher em Porto União, em Santa Catarina, uma senhora. Na época que eu fui pastor nessa cidade, ela tinha mais de 90 anos de idade. Era uma mulher muito carinhosa. Ela era alemã. E ela falou que o marido dela morreu de tanto sofrimento. Ele conseguiu vir com ela para o Brasil. Mas quando ele dormia, ele dizia que às vezes ele ouvia as bombas caindo. E quando tinha final de ano, que tinha os fogos de artifício, ele chorava de medo ao lembrar das bombas da Segunda Guerra Mundial, na qual ele tinha vivenciado lá na Alemanha. Ele sofreu. E ele morreu com medo ainda, porque ele não conseguia esquecer. Ela não, ela conheceu Jesus. E Jesus conseguiu transformar aquele coração, tirar a tristeza, o medo e colocar a alegria. Mas ela contava essa história. E o salmista, e o poeta dizia assim: até o gosto do veneno me vem à boca. Até o gosto daquilo que era ruim, que eles devem ter sido obrigados a tomar, veio à boca dele. Eu não sei se ele tomou um veneno porque mandaram ele tomar, ou porque ele queria terminar a vida dele e não ter que viver o exílio que ele não tinha vivenciado, mas que era tão claro da vida do povo do Egito na vida do povo de Israel. Não sabemos, mas ele diz que até o gosto do veneno me vem à boca. Tamanho era aquele sofrimento, aquele momento. Alguns dizem também que quem apanha nunca esquece. E o poeta está afirmando: eu nunca vou esquecer. Você pode estar nesse momento dizendo para você: eu nunca vou esquecer o que eu passei ou o que eu estou passando. A minha luta é fora do comum, é enorme. Eu nunca imaginei que o poço pudesse ser tão profundo e tão escuro. Pudesse trazer tanto medo para mim, tanta tristeza. E você ainda está se perguntando: por que eu estou passando por isso, meu Senhor? Pode ser que hoje você esteja fazendo esta pergunta: por que eu estou passando por essa luta? Porque no momento em que o poeta está escrevendo, ele está dizendo: por que eu estou passando por esta luta? Mas ele diz, num segundo momento: mas há outra coisa que eu me lembro. O texto diz assim: mas há outra coisa que eu me lembro. E ao lembrar, continua agarrado à esperança. O amor leal do Eterno, do Deus soberano, Deus de Israel, não pode ter acabado. O seu amor misericordioso não pode ter secado. Amém, aleluias. O poeta viu a destruição da sua cidade, da sua casa. Ele viu o sofrimento do seu povo, o seu próprio sofrimento. Ele viu se indo para a prisão. E viu ainda que Deus não impediu que os babilônios destruíssem tudo na sua terra. Aquela mesma terra que mana leite e mel, que Deus havia dado ao seu povo após libertá-lo do cativeiro no Egito. O poeta viu isso. O poeta sabia disso. O poeta escreve. Escreve do que viveu e escreve da esperança. Como Deus poderia ter tirado o povo do Egito e colocado ele em uma nova terra e agora estaria permitindo que essa terra também fosse retirada deles? Uma pergunta poderia e deveria ser feita, mas talvez o poeta já tivesse a resposta. E aí eu quero que você pense:
Muitas vezes nós fazemos perguntas para Deus, dizendo, porque isso tem acontecido comigo, porque isso aconteceu na minha casa. Mas talvez nós já tenhamos a resposta, mas temos medo de falá-la para nós. Porque Deus permitiu que tirassem a terra que Ele mesmo deu. Será que Deus se esqueceu do seu povo? O que poderia fazer com que Deus ficasse tão irado com o seu povo a ponto de permitir tal situação? Será que o pecado desse povo que se chama pelo nome de Deus provocou tal situação? Poderiam existir muitas perguntas com muitas possíveis respostas. Mas uma lembrança do servo de Deus foi importantíssima. O poeta lembra que o amor de Deus é eterno. Então, ele não poderia ter se acabado. O pecado poderia sim nos afastar de Deus, mas não provocaria o desamor de Deus por nós em seu coração. O nosso Deus não poderia deixar de nos amar. Porque Ele mesmo escreve que Ele poderia ficar irado, mas no outro dia Ele já estaria de bem com a gente. Então, o poeta nos lembra que o seu amor misericordioso, o amor misericordioso de Deus, não poderia ter acabado. E ele diz, vamos trazer à memória o que nos traz esperança. Nós estamos sofrendo. Provavelmente o nosso pecado nos fez perder coisas extremamente importantes. Provavelmente os nossos erros nos afastaram de Deus. Não sei, o que eu sei é que nós estamos passando por um momento muito difícil. E me traz à memória uma coisa: o amor de Deus não pode ter se acabado. E eu tenho a certeza de que Deus continua nos amando. É só nós clamarmos que Ele estende a sua mão e nos tira desse poço. E nos resgata. O amor de Deus é maior do que qualquer sofrimento. Mais importante do que buscar uma resposta para o nosso sofrimento, é nós termos a certeza e a convicção de que Deus tem algo para nos dar, uma vitória para nos dar, uma bênção para derramar sobre as nossas vidas. Não vamos ficar procurando resposta para o sofrimento. Vamos reconhecer que temos a resposta para a nossa vitória. É isso que o poeta está chamando a atenção. Eu não sei, eu talvez ache que nós estamos aqui por causa do nosso pecado. Eu não tenho toda essa certeza, eu não tenho essa resposta. Pode ser que as nossas lutas sejam fruto do nosso pecado. Mas eu sei que Deus tem poder para nos restaurar, independente se isso é fruto do nosso pecado ou se é algo que iria acontecer na nossa vida. Porque a palavra de Jesus lembra-nos que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele venceu o mundo. Então, lembre de uma coisa: pode ser que todas as lutas que você passe seja fruto do seu pecado. Pode ser que você tenha que passar por essas aflições. Pode ser que tantas coisas difíceis venham acontecer na sua vida. Mas uma coisa você não pode esquecer: que Deus te ama. Que Deus tem vitória para você. No momento da sua luta, muitas vezes vem a raiva de achar que Deus não está preocupado com você. Mas o poeta disse, eu estou dizendo, a palavra do Senhor está falando para você que Ele te ama, que a sua misericórdia não tem fim. Lembra-se agora do amor. Isso é o que pode trazer esperança para a sua vida. E como um último ato, ele diz assim:
como é grande a sua fidelidade. Eles são renovados a cada manhã. Como é grande tua fidelidade. Eu me apego ao Deus eterno. Eu digo e repito, Ele é tudo o que me restou. Lembra-se disso. Ele é tudo o que me restou. Ele é tudo que o poeta tem. Deus é tudo que nós temos. Em um primeiro momento nós brigamos com Deus. Por causa das nossas dúvidas, das nossas tormentas. Mas no momento seguinte nós lembramos que só Ele está sempre ao nosso lado. Muitas vezes o mundo pode se voltar contra nós. E nesse momento só Deus está do nosso lado. Tem horas que nós nos colocamos de joelho e começamos a chorar pelas nossas tristezas, pelo nosso sofrimento, pelas nossas angústias e não tem ninguém ao nosso lado. E é nesse momento em que você olha e diz, só Deus está comigo aqui. E essa é uma grande verdade. Deus é o que nos resta sempre. Deus sempre vai estar conosco. Deus sempre vai estar do nosso lado. Estamos passando por um dos momentos mais difíceis da humanidade do nosso século. Talvez no século XXI não aconteça outro evento parecido. Nós estamos enfrentando uma pandemia onde muita coisa difícil está acontecendo e ainda vai acontecer. E talvez você possa dizer assim, só me resta Deus. Uma das coisas mais tristes que tenho ouvido sobre a Covid-19 é que quando a pessoa vai para a internação, ela fica totalmente solitária. E a solidão é uma das coisas mais tristes que pode existir. Mas você que conhece o amor de Deus pode dizer uma coisa, só me resta Deus. Mas quando só te resta Deus, também você pode dizer, me resta tudo o que eu preciso, que é Deus. No mesmo instante em que estamos irados porque estamos sofrendo, nós clamamos o nome do Senhor. E o amor de Deus se renova a cada manhã. A sua fidelidade é grande. Por isso, o seu amor não falha. Ele vai se renovar. Vai acontecer. Você pode se apegar a Deus porque Ele vai estar com você. Então, quando você diz assim, só me resta Deus, você está dizendo, só me resta tudo. Porque, na verdade, Deus é o único que sempre vai estar ao seu lado. Que nunca vai falhar. Porque você poderia dizer assim, mas pastor, eu tenho a minha mãe, eu tenho o meu pai, eles nunca vão estar longe de mim, eles sempre vão estar ao meu lado. Mas eu quero te dizer uma coisa, irmão e irmã, nem todos têm seu pai e sua mãe ao seu lado mais. Quando eu passo por momentos difíceis, eu gostaria de poder ligar para o meu pai, mas ele está com o Senhor na glória. Eu tenho minha mãe para ligar ainda, glória a Deus por isso. Mas alguns não têm um pai, não têm mais a sua mãe. Alguns vão estar dizendo, meu pai está na glória, minha mãe está na glória. Outros vão dizer, eu não conheci o meu pai. Outros vão dizer, a minha mãe não é o meu exemplo. Mas para todos resta algo muito importante. Todos podem dizer, eu tenho Deus. Eu tenho a minha oração. Eu tenho o meu clamor. Eu tenho a minha esperança. Eu tenho a fidelidade dele do meu lado. Eu tenho a palavra dele que diz, o meu amor se renova a cada manhã pela sua vida. Ele diz assim, Fernando, eu tenho um amor infinito por você. Eu tenho um amor eterno por você. Hoje eu estou bravo com você, mas quando eu acordo, eu já acordo com um amor renovado pela sua vida. Ontem você errou, me irritou, mas hoje está tudo renovado. É assim que Deus ama você. Nós podemos errar, mas o amor de Deus se renova, a misericórdia de Deus se renova, a fidelidade de Deus se renova.
Portanto, lembra, Ele é tudo o que me restou. Pode dizer isso para a sua vida. Ele é tudo o que me restou. É importante lembrar que o poeta perdeu a sua terra, perdeu a sua casa, perdeu tudo de material que Deus lhe deu. E quando ele para olhar para o que resta para ele, ele percebe que a sua fé em Deus é tudo o que lhe restou. E ele entende que o que restou para ele é o mais importante. Sabe por quê? Porque o que restou para ele permite ele ter fé que a vida dele pode ser restaurada. Quando você perde somente Deus, você perde a esperança. Tudo bem, você pode dizer, mas eu fiquei com o meu dinheiro. Mas o dinheiro você pode perder também. Eu fiquei com a minha saúde, mas a saúde você pode perder. Quem passa uma vida sem ficar doente? Mas quando resta a sua fé, você diz, o mais importante me restou. Porque o dinheiro eu vou recuperar, eu posso recuperar de novo. A saúde, Deus pode me dar de novo. Mas se você perde a fé nele, pode ser que tudo acabe. E agora eu quero concluir com vocês. Irmãos, você chegou ao fundo do poço. Você pode estar vivendo os momentos mais sombrios e mais difíceis. Trancado dentro da sua casa, talvez com medo de perder seu emprego, medo de perder a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, ou até mesmo a sua vida, porque são grupos de risco ou situações afim. Você está com medo da enfermidade? Ou você está passando por falta de dinheiro, do sustento no seu lar? Pode ser que esteja faltando tudo isto. Pode ser que muita coisa esteja difícil na sua vida. De repente você pode dizer assim, eu perdi tudo que parecia ser importante na minha vida. Ou que realmente também era importante. E por um instante você pensa que Deus se esqueceu de você. Você diz assim, Deus se esqueceu de mim. Você está dizendo também, de repente, que o seu pecado o afastou de Deus. Que ele viu o seu pecado e ele se afastou de você. E com isso, muita coisa ruim está acontecendo na sua vida. Mas agora você está se lembrando de uma coisa. Pastor, eu acabei lembrando que Deus ainda me ama. Que o amor de Deus é um amor que perdoa. Portanto, o meu pecado, ele pode entristecer a Deus, mas ele não me afasta completamente de Deus. Porque Deus quer me perdoar. Deus quer me perdoar. Deus quer me restaurar e me renovar. Enfim, o amor de Deus não acaba. Qualquer coisa que você possa dizer, eu estou longe de Deus. Eu quero te dizer para você, pode ser da sua parte, mas não da parte de Deus. Deus quer você, Deus ama você, Deus quer restaurar você, Deus quer tirar o seu medo, Deus quer tirar a sua angústia. Deus não quer que você sofra. Deus sabe que se você estiver sofrendo hoje, Ele quer acordar amanhã com você, tirando o seu sofrimento. Porque Ele não quer que você viva uma vida de sofrimento. Deus quer que você viva uma vida de vitória sobre o sofrimento. Se você diz, eu sou pecador, Ele está olhando nos seus olhos agora dizendo, eu sei, mas eu quero tirar você do seu pecado. Eu quero te dar o meu perdão. Lembra que Deus ainda te ama, que o amor de Deus te perdoa e que Ele restaura a sua vida. Os seus erros e seus pecados não têm o poder de fazer com que Deus não o ame mais. Lembra disso? Guarda isso. Diga, o meu pecado e os meus erros não fazem Deus não me amar mais. Pelo contrário, os seus erros e os seus pecados fazem com que Deus te ame ainda mais, te queira ainda mais do seu lado.
Se você é uma ovelha desgarrada, saiba de uma coisa: Deus está te procurando. Deus está nas ruas te procurando, querendo te encontrar para te resgatar. Te pegar no colo e levar para casa e cuidar das suas feridas. Talvez Deus te encontre e te pegue no colo e você diga: mas Senhor, eu sou um pecador. E Deus olhe para você e diga assim: eu não ligo para isso. Você diga: eu estou todo sujo. E Deus olha para você e diz assim: eu não ligo para a sua sujeira. Você pode dizer para Ele: as minhas vestes estão rasgadas. As minhas vergonhas estão aparecendo. E Deus olha nos seus olhos e diz: meu filho, eu amo você, eu não ligo para isso. E Ele vai levar, vai cuidar das suas feridas, vai te dar novas vestes, vai te limpar, vai te lavar, e vai te receber na casa dele. E vai dizer: eu sempre te amei. Eu não te amo agora que você está limpo. Eu sempre te amei. Quando eu te vi sujo, rasgado, doente, com dores, eu te amei tão profundamente que eu relembrei que dar a minha vida por você valeu a pena. Nós podemos estar falando de um Deus do Antigo Testamento, mas nós falamos de um Deus eterno que une o Antigo Testamento com o Novo. O Deus que te salva através de uma mensagem do Antigo Testamento é o Deus que deu a sua vida por você no Novo Testamento. Por fim, você se apegue a uma coisa importante. A fidelidade do Senhor e as suas misericórdias são enormes e nunca se acabam. Lembra ainda que Deus é tudo o que você tem. Você pecou, você errou, teve consequências, às vezes grandes e graves consequências, mas Deus ainda é tudo o que você tem. Ele não deixou e não vai deixar de te amar, de te conceder o perdão, de cuidar de você. Lembre, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Hoje é um novo dia. As misericórdias de Deus já foram renovadas. Se agarre a Ele e receba o que Deus tem de novo para você. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos orando. Eu quero pedir que o Senhor visite cada vida que está ouvindo esta palavra, a qualquer dia que for. Porque o dia que a pessoa estiver ouvindo é o dia que eu tenho certeza que o Senhor quer falar com esta pessoa. Aos membros da Igreja de Vila Paulistana, a todos os outros que estarão ouvindo esta mensagem, Deus, opera um milagre na vida dessas pessoas. Se elas estão no fundo do poço, entra dentro do poço, resgata elas em nome de Jesus. Eu sei que Tu tens todo o poder de resgatar, de restaurar, de operar milagres. O Senhor ama as pessoas, ama todos os Teus filhos. Alguns acham que o Senhor se esqueceu deles. Alguns acham que já pecaram tanto que o Senhor não tem mais perdão para eles. Mas isso não é verdade. O Senhor os ama com amor eterno, mostra o seu amor aos Teus filhos e resgata-os. Em nome de Jesus, mostra a sua misericórdia, a sua fidelidade. Se o texto de Lamentações fala muito sobre o sofrimento, o poeta nos lembra que no meio do sofrimento, nós servimos a um Deus, nós somos filhos de um Deus que nos tira o sofrimento, que nos resgata, que nos ama, que nos transforma, que nos abençoa em nome de Jesus. Ó Deus amado, que todas as pessoas que estiverem agora orando junto comigo, a qualquer tempo,
sejam resgatadas e restauradas e principalmente amadas por você, meu Senhor. Eu te amo e te agradeço pelo teu amor por mim. E eu te agradeço pelo amor que o Senhor tem por todas as vidas. Eu amo cada vida que vai estar ouvindo. Mas o meu amor é pequenininho perto do seu. O seu amor é eterno. Visita com o seu amor cada pessoa hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe você, Igreja Metodista de Vila Paulistana. Em seus 34 anos, que Deus continue amando cada um de vocês. E lembrem-se sempre que, mas há uma coisa que eu me lembro, como é grande a tua fidelidade. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém. E como Ele é a nossa esperança, nós cantamos, porque nós sabemos que Ele vive e por isso a gente pode acreditar no amanhã. Aleluia. O Senhor estará conosco sempre. Cante conosco, louve ao Senhor e diga: Ele vive, eu não tenho mais medo do amanhã. Porque Ele vive, aleluia, Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Não tem mais temor. Temor não há, Não há mais medo nenhum. mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante comigo. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado Para morrer. para E é no meu lugar e no seu lugar. em meu lugar, nasceu sofrer por meus pecados, Ele ressurgiu. mas o E Ele está sepulcro vivo hoje, vazio está, Aleluia. porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora, E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrenta ele, essa é a nossa certeza de vitória. Glória a Deus. terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Essa é a nossa esperança. Porque Ele vive, não há mais medo, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
porque a nossa esperança é o Senhor. Temor Sem não medo, nós caminhamos contigo. mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, A minha família, a minha igreja, a está minha nas nação, mãos nas mãos do do Senhor. meu Jesus, que vive está. Aleluia. Oremos nesta hora com o pastor e recebamos a bênção. Oremos, irmãos, e recebamos a bênção. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este culto, por este momento tão especial que tivemos em Tua presença, pelos 34 anos da Igreja Metodista em Vila Paulistana, por cada irmão e irmã que está sendo abençoado neste momento pela Tua presença em seu lar, por cada vida que está te buscando desesperadamente, para que o Senhor visite a sua casa, a sua família, a sua história, pelos momentos difíceis que estão passando, para que o Senhor traga alento, traga restauração, traga esperança para cada lar. Nós confiamos em Ti e cremos que o Senhor vai estar agindo poderosamente sobre cada vida, sobre cada um que precisa. Pai amado, se tiver irmãos ou irmãs que estão passando por sérias dificuldades de saúde, ou conhecidos, Pai, esteja visitando-os e cuidando, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti, o Senhor é a nossa esperança. E agora, em nome de Jesus, nós entregamos as nossas vidas, os nossos sentimentos, tudo que somos, a nossa família em Tuas mãos, hoje para todo sempre. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com cada um de nós e permaneça para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Assim seja, Senhor. Toda honra e toda glória a Ti, papai. Muito obrigada. Glória a Deus. E neste dia tão gostoso, em que a gente está lembrando mesmo esses 34 anos de aniversário. Você já está vendo o bolo aqui? Você já está vendo o nosso número, para não esquecer, 34 anos de vitórias que o Senhor esteve conosco. E por isso, eu tenho que te agradecer, porque pela sua confiança, te agradecer porque você está aqui com a gente, e agradecer principalmente os nossos irmãos dizimistas. Que o Senhor continue te ensinando a continuar confiando neste Deus. Você sabe o quão é importante e precioso entregar tudo o que temos nas mãos do Senhor. Ele é nosso Deus, Ele caminha conosco e Ele faz aquilo que é o melhor para nós. Por isso, a nossa esperança, graças a Deus, é o Senhor. E que o Senhor continue dando sabedoria aos nossos irmãos que administram, em nome de Jesus. Uma boa semana, cheia de esperança. Tem mais surpresas por aí. E ouça os nossos avisos. Amém? Graça e paz, irmão e irmã. Amém? Um culto lindo, abençoado, palavra renovadora que vem de Deus. E se você gostou desse culto, não esquece de dar aquele joinha, de mostrar pra gente que você gostou desse vídeo. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações. As notificações elas vão te avisar quando entra vídeo aqui no canal, e a nossa programação ela começa no domingo de manhã, às 9 horas, com reunião de oração e logo em seguida nossa escola dominical. E na parte da noite, nosso culto de louvor e adoração a Deus.
Terça-feira, 8h30 da noite, a gente tem reunião de oração. E na quinta-feira, também às 8h30 da noite, a gente tem nosso estudo bíblico dirigido pela nossa querida pastora Dircileia. Todas essas programações ocorrem nos 3 canais básicos que a gente tem na nossa igreja. Nosso grupo de WhatsApp com os nossos membros para poder divulgar todos os textos e reflexões. Reunião de Skype para a gente poder se ver, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre cada tema que é trabalhado. E também aqui no YouTube, onde você está vendo este vídeo, onde você tem os vídeos também da reunião de oração e do estudo bíblico dirigido pela nossa querida pastora. Se você quiser conversar com a gente, tirar alguma dúvida, pedir uma palavra de oração, comenta aqui embaixo no vídeo ou chama a gente no Facebook e no Instagram. Tudo Metô Paulistana. Que Deus abençoe a sua semana.